Sabe aquela sensação maravilhosa de encontrar um livro que entra pro seu top 10? Pois é, essa sou eu e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Oi galera, tudo bem? Antes de mais nada, não teve vídeo sábado, eu sei, me desculpa. Vocês já sabem que às vezes falha. O que importa é que hoje o Compartilhe Livros está de volta e eu vim falar de um livro incrível que eu li agora em março. Faz parte do projeto Leia Mulheres aqui do canal. E se você não sabe do que eu tô falando, não esquece de ver a playlist que tá aqui em cima nos cards. Dando prosseguimento ao Leia Mulheres de 2017, então, hoje eu vim fazer a resenha do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Será que falei certo? Jamais saberei. Bom, no ano passado eu li o Vozes de Chernobyl, da mesma escritora. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Foi um livro que eu gostei bastante, mexeu muito comigo e desde então eu tava com muita vontade de ler esse aqui. Acabei aproveitando então pra ler agora em março. E foi ótimo porque quando eu tava acabando a leitura no Kobo, o meu Kobo quebrou. Hello, darkness, my old friend. E foi uma loucura pra achar esse livro, pra comprar outro e-reader, enfim. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, então, é um apanhado de depoimentos que a própria Svetlana colheu de mulheres combatentes na Segunda Guerra Mundial. Como é que é? Tinha mulheres na guerra? Sim! Mais de 1 milhão de mulheres da antiga União Soviética se alistaram no Exército Vermelho, que ajudou a derrotar o Hitler, e a Svetlana Alexievich, então, decide dar voz para essas mulheres que, ao longo da história, foram silenciadas. A primeira coisa incrível desse livro é justamente o fato de ele ter um gênero próprio. É um livro literário, mas tem essa questão dos depoimentos, entrevistas, então tem uma pegada jornalística, tem uma coisa muito forte de relato histórico. Então, na verdade, a Svetlana, ela faz uma mistura única que é muito característica dos livros dela. E isso eu já posso dizer também porque eu li o Chernobyl, que é no mesmo estilo. Preciso dizer, porém, que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é bem melhor que Chernobyl, por dois motivos. Primeiro, porque o Chernobyl, depois de um tempo, ele começa a ficar meio cansativo. Parece que os depoimentos são todos meio parecidos ou que não tem uma progressão no livro. Aqui não, como ela separa mais ou menos por temáticas, então você quer ler até o final. Segundo, porque a própria autora se coloca muito mais nesse livro. Então aqui tem coisas muito mais pessoais, coisas que ela fala, introduções aos capítulos feitas por ela. No Chernobyl não, é basicamente só os depoimentos. Enfim, então achei esse livro aqui bem mais interessante. Embora tenha gostado do outro também, é que esse aqui é excepcional. Quando a Svetlana sai em campo à procura dessas mulheres veteranas de guerra, ela tem dois objetivos em mente. O primeiro é capturar o aspecto humano menor da guerra. Segundo ela, e eu não posso deixar de concordar, os relatos de guerra são sempre épicos, sempre sobre batalhas históricas e coisas grandiosas, e muitas vezes se deixa de lado o quesito humano, o pobre ser humano que tá ali perdido no meio daquilo tudo. O segundo motivo que a levou a procurar mulheres é que, embora historicamente em muitas culturas existiram mulheres guerreiras, o ponto de vista que a gente tem acesso da guerra é sempre masculino. Então a Svetlana vai querer descobrir se essas mulheres veem coisas diferentes na guerra e retratam aspectos diferentes. Isso no começo me deixou até meio pensativa, porque ela sempre trazia uma ideia assim: as mulheres reparam mais num tipo de coisa, diferente dos homens. E eu não gosto muito dessa divisão, sabe? As mulheres são assim, os homens são assim e tal. Porém, ao longo do livro, dá pra perceber que a socialização a qual as mulheres é exposta é muito diferente àquela que os homens passam. Portanto, a nossa percepção é sim alterada. Então, culturalmente, claro, a gente tem um recorte aqui da União Soviética dos anos 40, aquelas mulheres que eram criadas para o casamento, que tem toda uma importância na feminilidade e coisas assim, elas têm um olhar muito mais diferente em relação aos combates do que aqueles homens que já são treinados para a guerra desde sempre. Isso também se mostra nos próprios depoimentos. O tipo de história que se tem aqui dessas ex-combatentes vão muito além dos relatos de guerra que a gente está cansado de ver em filme, em livro, em série, enfim. E a diferença desses relatos não se dá exatamente, ou não só pelo menos, pela particularidade do olhar da mulher, mas sim pela particularidade da condição da mulher dentro daquele contexto. Ou vocês acham que as mulheres eram vistas iguais aos homens na guerra? Ou depois da guerra?
Então tem muitos relatos aqui sobre mulheres que tiveram que deixar os filhos com outras pessoas, que foram julgadas por familiares ao fazerem isso, sobre mulheres que tiveram que provar o seu valor dentro do exército, porque muitas vezes os próprios subordinados delas discordavam ou duvidavam de sua capacidade. Enfim, uma coisa muito desse livro é a atualidade dele, porque embora a gente esteja num contexto de guerra praticamente do outro lado do mundo e há um século, essa coisa da mulher ter que se provar e da mulher ser subestimada e do julgamento das outras pessoas, tudo isso eu achei muito facilmente reconhecível, sabe? Inclusive uma das coisas que mais me deixou chocada é o relato de como essas mulheres que foram pro front e que também foram mortas, foram mutiladas, foram traumatizadas, enfim, como os relatos delas são silenciados e como, ao contrário dos homens, elas não são tidas como heroínas após a vitória. Então, vamos falar sobre o silenciamento. Ao longo dessa busca por ex-combatentes, a Svetlana passa aí por diversas instâncias de diversas pessoas e muitas dessas pessoas questionam o fato de ela querer ouvir as mulheres. Ah, mas por que você quer ouvir as mulheres? As mulheres não sabem contar direito. As mulheres não falam de coisas importantes. Por que você quer ouvir mulheres? Não tem homens o suficiente? Às vezes, mesmo quando ela tá na casa dessas mulheres, os maridos falam: ah, mas olha, você vai falar da guerra, não vai falar de quando cortaram seu cabelo não, hein, pelo amor de Deus, porque isso não é importante. Então, assim, existe um apagamento das experiências pessoais que essas mulheres tiveram na guerra, como se todas as impressões que elas têm a respeito não fossem importantes. E por que isso? Porque essas versões são muito mais humanas e fogem daquela história oficial cheia de grandes heróis. Sobre a questão do pós-guerra, eu achei muito cruel a maneira como essas mulheres são tratadas depois da vitória. Então, primeiro, elas são desprezadas pelos próprios homens. Eles se sentem intimidados porque elas foram para o front. Muitas vezes, homens que combateram ao lado delas não as querem porque acham que elas não são femininas o suficiente. Então, eles querem uma mocinha que ficou em casa esperando. As outras mulheres, por sua vez, se sentem ameaçadas porque acham que essas combatentes tinham relacionamentos extraoficiais com os seus homens no front. Existem relatos aqui terríveis de mulheres que foram intimidadas até por usar as condecorações militares, coisas que os homens fazem com muito orgulho, mas elas não. Elas têm que se esconder porque elas são mal vistas porque foram para a guerra. Eu achei isso muito triste, sabe? Porque as mulheres, ao contrário dos homens, elas não eram obrigadas a se alistarem. Elas foram como voluntárias. E toda a coragem, tudo que elas enfrentaram, todo o idealismo, sabe? Tudo isso não é recompensado da maneira como ocorre com os homens. Então o que a gente tem aqui é os homens que retornam da guerra, mesmo mutilados, mesmo traumatizados, mesmo pessoas diferentes de quando partiram, eles são acolhidos, eles são cuidados, eles são admirados, eles são vangloriados. E as mulheres não. Complicado, né? Mas, como eu disse, facilmente reconhecível. Como que a sociedade trata um pai que cria os filhos sozinhos ou uma mãe que cria os filhos sozinhos? Por exemplo. Fica aí a reflexão. Outra coisa que me chamou a atenção é que essas moças eram muito jovens. Elas eram, tipo, minhas alunas, sabe? Então tem moças que foram pra guerra com 15 anos, 16, 14, 18. Então imagina essas mulheres voltando da guerra com 20 anos de idade, um monte de traumas e uma sociedade que não estava preparada para recebê-las de braços abertos. É pesado, gente, de verdade. E aí, durante muitos capítulos eu pensei, o que levou essas mulheres a se alistarem? Ao fim do livro, eu já tinha achado muitas respostas para essa pergunta. Mas uma coisa importante na obra da Svetlana, e isso também aparece no Voz de Chernobyl, é o retrato da extinta União Soviética. A criação dessas pessoas era extremamente nacionalista, extremamente idealista, altruísta e patriótica. Então elas realmente acreditam que morrer pela pátria é algo que elas devem fazer. E por elas eu tô querendo dizer as pessoas, não necessariamente as meninas que se alistam. As pessoas têm uma coisa muito importante, uma ligação forte com a terra. Aqui na minha terra você não vai entrar. Então assim, existe uma ligação muito forte com o local, com a pátria. E isso é uma coisa assim, que é uma marca de uma geração, sabe? Que não existe mais, assim, ali. Mas essas pessoas tinham isso assim muito incutido. Inclusive muitas das pessoas que ela vai entrevistar, que já são bem mais velhas, ainda são comunistas, ainda são stalinistas, sabe? Tem essa coisa forte da pátria, de lutar e de morrer pelo ideal, sabe? Isso é bem interessante pra quem gosta de história, assim, né? Porque é uma incursão dentro da cabeça desse povo tão diferente de nós, né? E assim, mesmo com todo esse sangue nos olhos, sabe? Elas não deixam de ser femininas.
dentro daquele padrão da época e do lugar, enfim. Então tem muitos relatos aqui sobre como elas sofriam com a falta de beleza, por exemplo, como elas sofriam em ter que ficar anos usando aquelas fardas, usando roupa íntima masculina, umas botas gigantes, porque não tinha nem do tamanho delas quando começou a guerra. Como elas sofrem por ter que abrir mão dos cabelos, né? Porque tem que raspar a cabeça quando vai pra guerra. Muitas falam disso. E o interessante que ficou assim pra mim é que, embora os homens que apareçam aqui não querem que elas digam essas coisas porque acham que diminui o mérito da guerra, eu achei que aumenta o heroísmo delas, sabe? Porque elas focam não só no combate em si, mas em toda a vida cotidiana que foi afetada, em tudo que elas tiveram que abrir mão pra estar ali. Isso pra mim não fez com que elas soassem menos heróicas, e sim mais. Então é legal também essa quebra do estereótipo de que a feminilidade, né, e as mocinhas, etc., não tem força, não tem ódio, não tem capacidade, né, de atirar e de fazer essas coisas. Elas provam que é muito possível unir as duas coisas. E isso é outra coisa também que eu achei bacana. Quando se fala no papel da mulher na guerra, infelizmente o nosso imaginário vai vir o quê? Enfermeira, sei lá. Mas aqui, gente, tem franco-atiradora, tem tanquista, tem sapadora, que são do pessoal lá que desarma as minas, sabe? O campo minado e tal. Tem umas coisas assim, nossa, absurdas, que realmente a gente não é acostumado a ver e a imaginar mulheres nesses papéis. E essas mulheres provaram que sim, elas são tão capazes quanto. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que eu acho que a maneira como elas sentem a questão da guerra e a questão de ter que matar o outro e ter o outro como inimigo, elas se mostram muito mais sensíveis. E eu não acredito que é porque elas sintam mais do que os homens, mas eu acho que elas se sentem mais à vontade pra falar. Porque em alguns relatos elas mostram a clemência que elas tinham com alemães, por exemplo, capturados, feridos. E elas falam de homens também que tinham isso, né? De homens que ajudavam os inimigos, que estavam feridos e tal. Só que os homens não querem demonstrar isso, que pode ser interpretado como fraqueza. Então, como as mulheres são um pouco mais livres no sentido social pra falar de sentimentos, eu acho que elas trazem coisas que provavelmente os homens também sentiam, só que eles não falam. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. E aí, assim, mesmo no meio da guerra, de toda a violência, da morte, da crueldade... Aliás, gente, aviso de gatilho, viu? Porque tem uns relatos aqui que são muito cruéis. Mas além de tudo isso, tem uma questão lírica no livro, sabe? Então tem toda uma questão, assim, de um sentimento, de uma sensibilidade que vai além das mortes e das bombas, e enfim, de tudo isso. E nossa, é muito forte, sabe? Porque você vê, assim, que o afeto, que as relações humanas, elas existem em qualquer contexto, sabe? Isso, assim, invade, né? Não tem como evitar, sabe? Não tem como impedir, para o bem e para o mal. Eu achei muito comovente também os relatos da Vitória, porque ela fala que eles estavam há tanto tempo ali combatendo que, de repente, sai o medo da morte e vem o medo da vida, sabe? O que vai ser agora da minha vida? Porque eu vim pra cá adolescente e eu tô matando e odiando e eu não sei mais amar, eu não sei mais ter uma vida civil. Isso é pesado? Ai, gente, olha, pesadíssimo. Mas assim, é um livro sensacional. De verdade, incrível. Como eu disse na minha crítica por escrito, que por sinal eu escrevi a crítica desse livro para o Plano Crítico, vou deixar o link aqui na descrição. Essa mulher não ganhou o Nobel à toa. A escrita da Svetlana, ela tem uma importância histórica muito grande. Primeiro que a gente tem uma questão aqui de que ela tá captando relatos orais que poderiam simplesmente se perder. Todos esses depoimentos dessas mulheres poderiam simplesmente se perder, essas histórias iam morrer com essas mulheres, sabe? A Svetlana, ela dá voz para populações que foram silenciadas, pessoas que não foram ouvidas, mas que têm muito pra contar. Então a importância histórica disso é, assim, imensurável, sabe? Eu acho incrível. E a outra coisa legal é que aqui a gente tem um livro polifônico. Existem várias vozes que estão contando diferentes aspectos de um mesmo acontecimento. E isso é muito legal porque isso dá uma dimensão muito maior pra gente do que um narrador seria capaz de contar. Então é um livro que tem uma estrutura muito bacana, uma narração legal, ele prende a leitura, ele tem um tema incrível. Ele ensina sobre história, ele ensina sobre o ser humano, sabe? Ele humaniza a gente. E além de tudo, ainda dá pra pensar na condição da mulher, no machismo. Eu não sei se houve mulheres combatentes também em outros países da Segunda Guerra Mundial, ou se é uma exclusividade da União Soviética. Aliás, se você sabe, deixa aqui nos comentários, porque eu fiquei curiosa. Mas assim, mesmo nessa sociedade em que as mulheres tinham a possibilidade de ir pro combate, elas nunca foram tratadas iguais aos homens, nem lá, nem depois, sabe? Este livro entrou pra lista dos favoritos. Leiam, certo? Bom, então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal pra acompanhar meu trabalho, leia os meus textos no Plano Crítico, me segue nas minhas redes sociais. Por hoje é só isso. Um beijo e até a próxima!